Somos alunas da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. Esta videoaula foi desenvolvida como parte da atividade de extensão da disciplina de Bioestatística do curso de Nutrição. Temos como objetivo compartilhar conhecimentos de forma mais acessível e assim contribuir para a divulgação da bioestatística aplicada à saúde e à nutrição. Imaginem só a cena: montanhas e montanhas de dados de saúde e nutrição espalhados na nossa frente. Planilhas infinitas, números que num primeiro momento parecem não fazer o menor sentido. Esse é o grande desafio diário de quem trabalha com pesquisa ou na prática clínica. Como é que a gente pega toda essa bagunça e transforma em algo claro, algo que realmente dê para aplicar no dia a dia? É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora, transformando uma aparente complexidade numa ferramenta incrível e muito prática. Para começar, pensem no seguinte: como é que a gente consegue resumir o valor nutricional de um lote inteirinho de um suco de maçã usando só um número? Quando um estudo sobre nutrição traz dezenas, às vezes centenas de medições diferentes, como a gente acha um sinal limpo no meio de tanta interferência? A grande sacada é encontrar um valor que seja o verdadeiro representante de tudo. Aquele ponto central que conta a história inteira do lote, sem que a gente precise abrir caixinha por caixinha. E é bem aí que entram as grandes heroínas da estatística descritiva. O fascinante aqui é como o objetivo da estatística se resume a uma única busca: achar o valor perfeito que melhor represente o comportamento do grupo todo. Para isso, a gente conta com um trio de peso, as famosas medidas de tendência central. Elas são a média, a moda e a mediana. Pensem nelas como uma bússola. É o que guia a gente por essa floresta de números até encontrar o centro exato da informação. Seção 1. A balança da média. Vamos focar na mais famosa delas. Mas calma, antes de olhar para qualquer fórmula matemática assustadora, a gente precisa entender o conceito. A média é o centro matemático de equilíbrio de um conjunto de dados. É tipo um ponto de apoio. Imaginem que cada dado é um pezinho colocado numa gangorra. A média é exatamente o ponto onde essa gangorra fica perfeita, alinhada, sem pender nem para um lado e nem para o outro. Olhem os números da medição da circunferência abdominal de 10 homens de uma academia. Cada ponto varia bastante, indo de 60 a 106 centímetros. Para que essa balança imaginária fique em total equilíbrio, o nosso fulcro tem que ficar cravado nos 82,8 centímetros. Essa é a nossa média, literalmente o centro de massa dos nossos dados de saúde. A fórmula é super simples. A gente pega a soma de todos os dados coletados e divide pelo número total de observações. Quando a gente abre um artigo científico, essa receita ganha uma cara mais formal. A famosa média, o somatório de x dividido por n. Seção 2. A matemática da nutrição. Vamos colocar a mão na massa. Temos dados brutos de 10 caixinhas de suco de maçã de 100 ml. O foco é o teor de vitamina C, medidas em miligramas de ácido ascórbico. Os valores variam loucamente. Uma caixinha tem só 0,8 miligramas, enquanto outra chega a 7,4 miligramas. O passo a passo é tranquilo. Primeiro, somamos todos os valores de vitamina C, tendo um total de 36,2. Depois, contamos as amostras, 10 caixinhas. Terceiro passo, dividimos a soma pela quantidade, no qual o resultado é de 3,62 miligramas. Pronto! Transformamos as 10 informações caóticas em uma métrica tendencial central, única e cristalina. Agora, o segundo exemplo, com dados de consumo diário de sal, dividindo o grupo entre homens e mulheres. Tem gente consumindo só 4 gramas, enquanto outras chegam a 10. Mas como calculamos a média, separada de cada grupo, surge algo surpreendente. A média de consumo dos homens é de exatos 7 gramas por dia, e a das mulheres também é de 7 gramas diários. O ponto de equilíbrio para os dois grupos é rigorosamente o mesmo. Seção 3. A trindade estatística. Nem tudo é um mar de rosas no mundo dos dados. Imagina que entra no nosso estudo sobre sal um paciente com hábito completamente extremo, consumindo bizarros 40 gramas por dia. Como a média soma absolutamente todos os valores, esse único número extremo vai puxar nosso ponto de equilíbrio lá para cima. A média, de repente, já não representa mais o hábito comum do grupo. É justamente para não cair nessa armadilha que uma análise rigorosa precisa de toda a trindade estatística. Além da média,
nosso centro matemático, a gente precisa de mediana, que é o valor literalmente no meio dos dados, quando alinhados em ordem, resistente a valores absurdos. E da moda, o valor que mais repete, nosso centro de frequência. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu a teoria por trás das tendências de medida central, que são a mediana, a moda e a média, o melhor jeito da gente fixar esse conteúdo é ver como ele cai na prática. Por isso, a seguir, eu vou resolver com vocês 3 exercícios clássicos, sendo um de cada tipo, para vocês verem que não tem mistério. Já prepara aí o papel e a caneta e vamos aplicar isso juntos. Vamos começar por esse primeiro exercício aqui. O enunciado, ele pede, com base nos dados da tabela 3.8, calcule o peso médio dos ratos em cada idade. Reparem que essa tabela traz o peso de 8 ratos diferentes acompanhados ao longo dos dias, nas idades de 30, 34, 38, 42 e 46 dias. Como ele quer que o peso médio em cada idade seja calculado, nós vamos ter que calcular a média coluna por coluna. Então, lembrando da fórmula, que para achar a média aritmética simples, a gente vai somar todos os valores daquela coluna e dividir pelo número total de ratos, que nesse caso são 8. Para vocês pegarem o ritmo, eu vou fazer a primeira coluna junto com vocês. Então, na idade de 30 dias, a gente vai somar 76, 81, 50, 47, 63, 65, 63 e 64. Essa soma vai dar o total de 509. Agora, a gente vai dividir esse 509 por 8, o que vai nos dar o peso médio de 63,6 gramas. Seguindo exatamente essa mesma lógica para as outras colunas, somando os 8 pesos e dividindo por 8, nós vamos chegar nos seguintes pesos médios. Para os 34 dias, a média dá 74,6 gramas. Para 38 dias, a média dá 81,4 gramas. Para 42 dias, a média dá 94,6 gramas. E para os 46 dias, a média fecha em 105,6 gramas. É isso, gente. Você vai somar tudo e dividir pela quantidade e tá pronto. Agora você tem a média. Beleza, gente. Agora que já matamos a média, vamos para o nosso segundo exercício, que vai ser sobre mediana. E o maior segredo da mediana é que muita gente erra por pura pressa na hora da prova, que é esquecer de organizar os dados. A gente tem que lembrar que a mediana é o valor que fica exatamente no centro de tudo. Mas para a gente achar esse centro, os números têm que estar em ordem crescente ou decrescente, que é o que a gente chama na estatística de Hall. No caso do nosso exercício, nós temos os dados, que são as idades de pessoas em uma sala. Primeiramente, a gente precisa ordenar esses dados, né? Como eu falei, em ordem crescente ou decrescente, conforme você preferir. Nesse caso, a gente optou por fazer em ordem crescente. E depois disso, vamos calcular a média dos valores 7 e 9, que, como eu expliquei anteriormente também, são os dados que ocupam a posição central dos dados ordenados. Então, a mediana dessas idades é 8. E a mediana, ela vai descrever bem o conjunto de dados, porque o valor 42 é um dado discrepante, que puxaria a média para cima. Só que como a gente faz essa ordem, né, a mediana não é afetada. E para fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre a moda, trazendo esse exemplo bem visual que tiramos da figura 3.4 do livro Introdução à Bioestatística, da Sônia Vieira. O enunciado diz, a moda dos dados, e aí ele cita os dados, né, que são 1, 2, 5, 3, 7, 4, 7, 8, 7, 9 e 6, e ele fala que a moda é 7. E por que seria o 7? É porque, gente, a moda, assim como no nosso dia a dia, né, que a gente sempre fala, uma coisa está na moda, é aquilo que mais aparece, então é o valor que ocorre com maior frequência. Quando a gente olha para esse gráfico de barras, fica ainda mais fácil de entender isso, porque cada barra mostra a frequência, ou seja, quantas vezes aquele número apareceu. Se vocês observarem, o número 1 apareceu 2 vezes, a maioria apareceu uma vez só, mas o número 7, ele se destaca lá no topo, com uma barra que chega até o 3. E como ele apareceu 3 vezes, então ele é o valor que mais é frequente. Logo, a moda desse conjunto de dados é o 7 mesmo. Em distribuições perfeitamente simétricas, as 3 medidas caem no mesmo número. Mas na biologia e na nutrição, as curvas quase sempre são assimétricas. Por isso é vital olhar para as 3 juntas. Dominar a bioestatística descritiva é muito mais do que fazer continha. É ter a certeza de que nossa interpretação da saúde e da nutrição humana é precisa, resistente e, acima de tudo, completa. Questionem sempre e olhem bem além
daquele número que parece ser o mais óbvio. E foi isso, pessoal. Espero que a gente tenha contribuído no aprendizado de vocês.